Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lara Levovici, taróloga há mais de 30 anos, escritora e terapeuta quântica. Aqui nós exploramos o universo mágico do tarô e da cartomancia, além do óbvio. Se isso ressoa com você, se inscreva no canal e ative as notificações. E se esse conteúdo fizer sentido para você, curta esse vídeo para alcançar mais pessoas. Como o tarô traduz movimentos energéticos em mensagens compreensíveis. Muita gente me procura tentando entender, buscando compreender como é que o tarô funciona, porque na verdade, quando a gente fala de um movimento energético, a gente está falando do funcionamento técnico do tarô. O tarô nada mais é do que um conjunto de símbolos que inclui cabala, inclui geometria sagrada, inclui também numerologia, além de muitos símbolos que são conectados ao inconsciente coletivo. E tudo isso num conjunto, um sistema que traz uma linguagem. Através da interpretação, a taróloga ou a cartomante, o profissional oraculista, ele identifica aquela simbologia e ele traz a mensagem, a resposta, a direção ou o aconselhamento que o seu consulente precisa. Mas existe um movimento energético nisso. A gente parte do pressuposto de que tudo ao nosso redor é energia. E a energia movimenta o mundo. Isso desde das células ou dos átomos do nosso corpo. Tudo é vibração, tudo é frequência. E quando a gente faz uma conexão energética com o consulente que a gente vai atender, naquele momento é como se criasse um vínculo no plano astral. Então o tarólogo ele consegue acessar o campo quântico do seu consulente e através daquela energia a gente consegue trazer isso. Como? Como que isso conecta? Como é que isso se transfere? Primeiro, pela intenção. Aquele consulente tem a intenção e o próprio oraculista tem também a intenção. Então a gente tem como se fossem duas intenções colapsando, como se fossem ondas de água. Sabe quando você joga pedrinha num lago? Não forma aqueles círculos concêntricos? Então imagine duas pessoas jogando a pedrinha na água, o consulente e o oraculista. E esses círculos concêntricos, eles se encontram, eles colapsam. Então a intenção do consulente com a intenção do oraculista já formam um primeiro movimento energético. Mas além disso, existe o preparo do oraculista. Na grande maioria das vezes, o oraculista ele tem que ter algum preparo, seja na vidência, seja mediúnico, seja de aprendizado, seja de estudo teórico mesmo, porque isso vai mexer com a parte mental, e a parte mental ela está diretamente relacionada ao chakra coronário, que é o chakra que te conecta ao plano astral. Então, todo esse conjunto é como se fosse uma grande engrenagem. Não existe um fator único, existem vários fatores atuando em conjunto. E além disso, as próprias cartas, as lâminas do tarô ou até mesmo do baralho cigano, que possuem elementos de conexão, seja na geometria sagrada, seja na mandala, seja na numerologia, seja pela simbologia do inconsciente coletivo. Tudo isso ajuda a conectar. Então é uma grande engrenagem funcionando. Cada um desses fatores como pontos que você vai tecendo, né? Você vai passando uma linha energética por todos esses pontos e a gente chega no resultado final, que é a consulta de cartas, a consulta oracular, né? Quando o consulente procura o oraculista, ele pode vir já com perguntas prontas ou ele pode estar tão perdido que ele não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que perguntar, não sabe o que dizer, ele só precisa de uma palavra, de uma direção. Tanto no caso das perguntas, como no caso da pessoa que não tem pergunta nenhuma, mas precisa de um aconselhamento, das duas maneiras. A conexão energética, o vínculo criado entre o tarólogo e o consulente é fundamental para que esse consulente receba exatamente as respostas que ele precisa, que ele alcance o objetivo dele, que ele tenha esse alicerce energético naquele oraculista. E aí o oraculista, ele acaba atuando também um pouco terapeuticamente, porque ele vai acolher aquela dor, ele vai entender o que aquela pessoa está sentindo. E isso também é um movimento energético. É entender a dor, a angústia, entender a direção que aquela pessoa procura. Isso também
cria um vínculo energético, isso na verdade solidifica o vínculo energético. Então são muitas engrenagens acontecendo ao mesmo tempo e aí a gente tem esse movimento energético trazendo uma mensagem compreensível. E para finalizar, imagina como uma lampadinha de Natal, né? Aquela corrente de lampadinhas de Natal. Todas elas acendendo ao mesmo tempo, todas elas com uma corrente elétrica única. No final, na ponta, a gente tem a estrela da árvore de Natal. Eu gosto muito de usar exemplos nas minhas consultas, quando eu estou tentando explicar para a consulente aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo. Então, eu trouxe para vocês também esse exemplo. Então, o final de tudo, a ponta disso tudo, é quando o oraculista, seja taróloga, seja cartomante, ele consegue entender tão profundamente o que aquele consulente está sentindo, que ele traz as palavras certas, exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então vai além do sentir. Essa conexão, esse movimento energético vai além do sentir. É o entender, é o compreender. Então, nesse sentido, o oraculista precisa ter um conhecimento de mundo muito grande, inclusive a respeito das dores da alma humana. Porque se o oraculista não tem essa base de entender a dor da alma humana, ele não vai ter argumento, ele não vai ter vocabulário, ele não vai ter o que falar para aquela pessoa, que às vezes não sabe nem o que formular. Ela só quer direção, só quer aconselhamento. E o oraculista, por essa conexão energética, através dessa conexão energética, consegue captar essa sutileza de detalhes e consegue trazer dentro de um atendimento completo, às vezes um atendimento de 30, 40, 60 minutos, ele consegue trazer palavras exatas que a pessoa realmente precisa ouvir, precisa receber em seu coração. Então, não é só vidência, é sensibilidade. É sobre isso. Então, o que movimenta energeticamente as cartas, trazendo mensagens compreensíveis, é um conjunto de fatores funcionando como uma grande engrenagem, e quem opera toda essa engrenagem, o técnico que opera isso, é o oraculista, traduzindo como um intérprete simbólico aquilo que o seu consulente necessita naquele momento. Se isso fez sentido para você, curte esse vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo grande no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.